o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, OAB-SP, Caio Augusto Silva dos Santos, critica a postura do Ministério da Justiça em um cenário de tensão entre a entidade e o governo de Jair Bolsonaro, mas diz que espera um restabelecimento do diálogo. Desde o pronunciamento, a tensão entre Santa Cruz e Moro tem escalado. Na semana passada, o advogado não foi recebido por Moro apesar de diversos pedidos e o ministro disse que só o receberá caso ele abandone a postura de militante político partidário. Santa Cruz respondeu que é militante mesmo, em defesa das mulheres e negros. A situação culminou na denúncia de Santa Cruz por crime à honra e no pedido de seu afastamento pela PGR na quinta. A OAB é uma entidade privada e o governo não tem poder para fazer a indicação dos seus dirigentes, que são escolhidos pelos advogados associados à entidade. O presidente da seccional paulista da OAB, Caio Augusto Silva dos Santos, disse que a dureza de tratamento pelo governo Bolsonaro atrapalha o diálogo, e que as autoridades têm o dever de ouvir o cidadão e todos aqueles que os representam. Santos também defendeu a postura de Santa Cruz: a ordem está cumprindo seu papel quando sai em defesa das mulheres, em defesa das crianças, daquilo que às vezes se denomina de minoria, setores que ainda vivem com vulnerabilidades que não foram corrigidas pelo Estado e que às vezes numericamente são mais representativos do que outras. Santos não digo comprometida, porque sempre há tempo de construir pontes. Mas a dureza de tratamento por parte do governo, sem compreender os encaminhamentos que os vários setores da sociedade civil têm a apresentar, tem sido muito ruim no restabelecimento do diálogo e na pacificação. As autoridades têm o dever de ouvir o cidadão e todos aqueles que nos representam. Não é a discordância com posicionamentos de integrantes da sociedade civil que podem dar o direito às autoridades de não ouvir a todos. Todos os governos que foram legitimamente eleitos, seja por qual foi a parcela da sociedade brasileira, precisam compreender que o governo há de ser levado adiante em favor de todos. Santos não. Todas as organizações, associações e entidades merecem o nosso respeito. Algumas delas têm a legitimidade de, em razão de ideologias específicas, serem criadas para o levantamento dessas bandeiras. Mas esse não é o papel da OAB. A ordem é quem tem a legitimidade de defender as prerrogativas profissionais. Nenhuma outra entidade ou associação tem essa legitimidade legal. A responsabilidade da ordem é outra, é maior. Por isso, a ordem não pode se levar por apenas algumas ideologias. Santos, há uma diferença grande sob a nossa ótica entre defender direitos humanos e ser militante político partidário. Direitos humanos são conquistas civilizatórias e não permitem mais que se desmereça o valor da mulher na sociedade brasileira. O papel da OAB é sim de sermos defensores dos direitos iguais, para não voltarmos a momentos ruins da história em que a escravidão era considerada adequada, em que se achava que parcelas da sociedade não merecem a mesma atenção que outras. A ordem está cumprindo seu papel quando sai em defesa das mulheres, em defesa das crianças, daquilo que às vezes se denomina de minoria, setores que ainda vivem com vulnerabilidades que não foram corrigidas pelo Estado e que às vezes numericamente são mais representativos. É diferente de sustentar partidarismos, radicalismos, ou não compreender que temos o dever de ouvir a todos. Santos, são pautas históricas da OAB, as liberdades, a defesa de todas as parcelas vulneráveis da população e da sociedade brasileira. Se a defesa dessas bandeiras implica no recebimento da crítica de que nós estamos defendendo alguma agremiação partidária, desculpe, mas isso não pode fazer com que nós recuemos em relação aos nossos compromissos. Não estamos defendendo nenhum partido, estamos cumprindo nosso papel, que nos exige a responsabilidade e a coragem de exigirmos caminhos às vezes contra-majoritários. Santos, é uma visão absolutamente desfocada. A autoridade que não compreende o papel da advocacia, que não é outro senão exigir o cumprimento da lei, é a autoridade que está cometendo um verdadeiro crime de lesa à pátria, porque é um crime de desrespeito à cidadania. Mas é preciso deixar claro que a imensa e esmagadora maioria das autoridades cumprem o seu papel, respeitando as leis, estabelecendo o diálogo e o fazem de maneira anônima.
Com aqueles que se incomodam com o cumprimento da lei, nós sempre precisamos ter muito cuidado. Ninguém pode estar acima do bem e do mal. Por isso existe a tripartição de poder, cada qual vivendo de maneira anônima e independente. Santos, quando se nega o diálogo com a advocacia e com a autoridade, eu não tenho dúvidas em dizer que não se compreende o papel de autoridade. O papel da autoridade é ouvir a todos e cumprir a lei. E a lei que não serve mais à sociedade deve ser alterada no campo apropriado, discutida no legislativo. Santos direitos são direitos, e quando exercidos, não podem ser considerados abusos. Aqueles que descumprirem as regras da lei estão cometendo abusos. Se há previsão legal da possibilidade da apresentação de recursos, o problema da morosidade está no tempo em que o poder público está destinando à solução do caso. Todos aqueles que querem impor sua vontade sobre os outros têm como primeiro mecanismo a anulação do direito de defesa. As duas grandes fontes profissionais de manutenção da democracia viva são a advocacia e a imprensa. Em todas as ocasiões em que não se reconhece que a morosidade estatal é o problema e se diz que o problema está na liberdade de imprensa ou no exercício do direito de defesa, nós, em vez de curar a doença, estamos matando o paciente. Santos, olha, ele tem um período ainda curto de atuação. Essa agudização tem dificultado a relação com os órgãos de representação social, mas como pessoas que acreditamos sempre na possibilidade da reconstrução de caminhos, esperamos que ele possa restabelecer os diálogos. Santos, durante muito tempo, se procurou fazer uma leitura da Constituição no sentido de que seria possível, quando do julgamento em segunda instância, fazer o cumprimento antecipado das penas. Coube ao Poder Judiciário, representado pelo STF, trazer segurança jurídica à nação e dizer que não é possível fazer uma leitura de um texto claro de uma maneira diversa. Isto é importante para a segurança jurídica? Com relação à possibilidade de uma mudança vindo via legislativo, ainda entendemos que os que vai efetivamente corrigir esse problema da morosidade e da impunidade é a estruturação do Estado, para que ele haja tempo e modo devidos. Santos, não. Nós temos 27 entes federados, cada qual com sua justiça, mas há um Código de Processo Civil, que precisa ser interpretado por um órgão federal que precisa ser o mesmo para todo o país. Nosso sistema nasceu desta maneira. Se queremos mudar todo o sistema, é uma discussão que precisa ser feita junto ao Congresso. Mas não se pode dizer que é injusto alguém levar uma discussão ao Supremo, ao STJ, quando quer que esses tribunais digam o direito de uma maneira uniforme em todo o país. Santos, são coisas diferentes. Todos os poderes precisam cumprir as regras estabelecidas na lei, os respectivos tetos, os limites de vencimentos, de gastos. A outra questão é que, para atuar no tempo e modo devido, nós precisamos de cartórios aparelhados, funcionários em número adequado para atender o cidadão. São duas discussões que não se anulam e que são diferentes. Santos, comparativamente aos orçamentos que temos para executivo e legislativo, essa não é uma discussão correta de ser feita. É preciso verificar cada função, o tamanho do orçamento que é destinado, para que tenhamos uma discussão qualificada. Não uma que busque culpado ou que estabeleça disputas. É preciso transformar isso em transparência. A OAB-SP procura contribuir nesse sentido. Nós levamos as demandas da base ao Poder Judiciário, para que processos sejam distribuídos de maneira mais igualitária entre determinadas varas, para que nenhum juiz tenha nem sobrecarga de trabalho nem trabalhe menos. Santos, a OAB é transparente, não tem nenhuma resistência para que as pessoas tenham conhecimento de onde emprega seus recursos. Na OAB-SP implantamos um portal da transparência em nossa gestão. Mas sobrevivemos com recursos privados, e não públicos, recursos que pertencem à advocacia, portanto aceitamos dar contas efetivas ao advogado. Não podemos admitir qualquer tentativa de ingerência do poder público sobre nós. Santos, vivemos um momento de polarização. E todas as pessoas que polarizam discussões em extremos pretendem atestar sua vontade de toda maneira. E o primeiro passo para atestar sua vontade é fragilizar o direito de defesa. Atacar a imprensa livre,
a advocacia e os advogados é tentar calar a sociedade. Mas acreditamos que sempre há tempo de corrigir rumos e entendemos que, se Deus permitir, dentro de um espaço muito curto, nós teremos o restabelecimento do diálogo. Santos, o projeto foi apresentado como um projeto de segurança pública, mas a rigor não tinha nenhuma proposta de segurança pública. Não tinha proposta de melhoria das forças públicas, de readequação das atividades. As propostas implicavam em endurecimento da legislação penal, e a experiência vivenciada pelo mundo é que o endurecimento das penas não reflete em melhores índices de segurança pública. O que faz isso é a presença do poder público no seio da sociedade, é a busca da inteligência, no sentido da descoberta de crimes, da punição daqueles que efetivamente se desviam dos caminhos. Santos há pontos positivos e negativos. A Lava Jato propôs o combate à corrupção, que é bandeira comum de todas as instituições. É bandeira da advocacia, da OAB, que todos os dias e em todos os rincões do país está a combater mandos e desmandos, e está a apresentar inclusive denúncias de autoridades que descumprem o seu papel. Agora, nós não podemos colocar bandeiras acima da lei. Alguns abusos já foram reconhecidos pelo próprio Poder Judiciário. Por isso a necessidade de limites ao papel exercido pelas autoridades. Ela não pode estar acima do bem e do mal? É preciso ter limites, é preciso ter controle. É preciso combater a impunidade e a corrupção respeitando a lei.